Feliz sábado, igreja. Como o irmão já disse, né, eu me chamo Anália, sou da igreja do São Cristóvão. Não estou só, estou acompanhada da minha irmã e do meu esposo. Minha irmã já é conhecida aqui da casa, a irmã Raimundinha, meu esposo é o Nino. Né? E hoje nós estamos aqui para dar continuidade na mensagem do terceiro dia, né, dos 10 dias de oração, né, que tem sido uma bênção desde já, né, desde o princípio, trazendo aí mensagens poderosas, né, para que a igreja possa realmente reavivar. Né? Irmãos, se nós fôssemos, né, talvez estudar a palavra que será ministrada hoje, né, fazer uma reflexão acerca desse assunto, se fôssemos fazer isso há uns 3, 4 anos atrás, talvez nós não teríamos uma compreensão tão bem quanto é possível nos dias de hoje. Sabe aquele ditado que diz que a gente só sabe quando passa, né, quando sente na pele? Aconteceu algo parecido com os nossos dias de hoje, no tempo de Judá. O povo de Judá, ele atravessava uma situação muito difícil. Né? Hoje, a gente sabe que a gente vive no mundo onde é crise em cima de crise. Né? Tivemos o contexto que ainda estamos atravessando da pandemia, né, em decorrência do novo coronavírus, e trouxe aí crises econômicas, né, tem crises políticas, são inúmeras crises, né, que a gente atravessa nos dias de hoje. Mas naquele tempo, o povo de Judá ele atravessava uma série de crises, porque eles tiveram 4 pragas sucessivas de gafanhoto. E aí isso trouxe, logicamente, né, uma crise econômica e gerou muita fome, né, entre aquele povo. Como se não bastasse, depois disso veio a seca. Consequentemente, a vegetação ela murchou. E a vegetação seca, murcha, fica muito propício a acontecer as queimadas. E essas queimadas elas se alastraram. Irmãos, imagine dentro desse contexto, né, o que o povo estava enfrentando. Né? Então, como se ainda não fosse o suficiente, veja o tamanho da provação que aquele povo passou. Como se ainda não fosse o suficiente, teve uma invasão dos exércitos estrangeiros, né, que estavam lá com práticas genocidas, que tornou toda a situação que eles estavam vivendo ainda pior. Semelhante, né, aos dias de hoje, em que nós vivemos em um mundo em que é crise, né, após crise. Mas nós sabemos, como cristãos, que nós não podemos desanimar. Né? Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, então nós não podemos desanimar. E a gente se pergunta, né, o que eu vou fazer para eu não me desesperar? Eu imagino que naquele tempo o povo deve ter se feito essa pergunta. Né? E nós também, né, nos fazemos essa pergunta nesse contexto em que nós vivemos de tantas coisas ruins. Né? E eu convido os irmãos a abrirmos a nossa Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. Irmãos, porque o profeta Joel, ele foi usado por Deus para nos dar essa resposta. Como fazer para não se desesperar? Joel 2. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta, porque desejamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos, ó Pai, receber a sabedoria que vem dos mais altos céus, para compreender o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor, não porque nós temos mérito, mas em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, o versículo é o 12, tá? E aqui diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor,
convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com todo jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. No versículo 14, ele continua dizendo assim: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em ofertas de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não te entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Irmãos, eu não sei na versão de vocês, mas aqui na minha, né, a gente se depara com essa palavra opróbrio. Né? E o que isso significa? Para a gente entender melhor o contexto. Né? Porque, às vezes, uma palavra, quando a gente não compreende bem, né, faz toda a diferença. E eu estive pesquisando sobre essa palavra, e é uma palavra que tem um sentido de humilhação. Né? Vergonha, uma vergonha feita em público, né? Uma desonra pública. Né? Então, é esse significado para que a gente possa compreender melhor esse contexto. E aqui, irmãos, nesses versículos que nós lemos, né, a gente pode tirar várias lições. Né? A gente pode abrir os nossos olhos espiritualmente para a gente enxergar vários caminhos que o Senhor está nos mostrando. E aí muito se fala, né, principalmente nesses 10 dias, sobre reavivamento, né? Sobre reavivamento, a gente se pergunta, né, como alcançar o reavivamento? Né, será que só vir para cá, estar de corpo presente é o suficiente? Logicamente que não, né? Existem algumas maneiras para que nós possamos nos reavivar. E aqui, nesses versículos, ele nos revela exatamente isso. A primeira maneira, né, que nós podemos encontrar é a conversão, né, que foi descrita aí no versículo 12 do livro de Joel. A conversão. Se converter a Deus é uma reviravolta. É você estar indo para um lado e ter que seguir para o outro. Né? É você andar na contramão do mundo. É você deixar de fazer a sua vontade e passar a fazer a vontade de Deus. Né? Então, a conversão, ela exige o nosso empenho. Né? Nós precisamos o nosso desempenho para que as nossas vontades elas não prevaleçam, né? Mas a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Outro caminho, né, que a gente pode encontrar aqui é a intensidade. Né? Porque para se converter a Deus, isso precisa ser feito de todo o coração. Né? Não dá para se converter pela metade. Né? A conversão a Deus ela tem que ser feita de todo o nosso coração. E esse é um chamado, né, quando eu falo assim coração, né, porque no nosso coração é onde é representada as nossas emoções. Né? Quando a gente fala de amor, normalmente a gente se volta para o coração. Né? Então, as nossas afeições, elas estão representadas pelo coração. Mas a intensidade, né, em amar a Deus, ela deve estar viva em nossas vidas. Né? Nós sabemos que Deus ele nos ama de uma forma intensa. Né? Porque se não fosse assim, Ele não teria dado o seu Filho único. Né? Para que viesse a esse mundo, cumprir o plano de salvação e nos conduzir até a cruz de Cristo para que nós tivéssemos a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados e nos transformar, né, em uma nova criatura.
a tristeza. Irmã, a tristeza, né? A senhora está falando de coisas boas, né? De conversão, de intensidade, de amor. A tristeza, ela entra nesse contexto? Sim, ela entra nesse contexto, porque, irmãos, quando a gente se volta para nós, que a gente reconhece o nosso pecado, ele causa tristeza, né? Se a gente não se entristece pelas nossas práticas más, alguma coisa está errada, né? Então, o reavivamento verdadeiro, ele é acompanhado também pela tristeza, né? Porque daí, né, o nosso coração, ele vai estar pronto, né, depois de reconhecer, ele vai estar pronto para se transformar, né, para ser transformado. Mas para isso, né, para que haja esse quebrantamento, né, por parte do Espírito Santo, porque a gente sabe que isso é uma obra do Espírito de Deus, né, é preciso também muita sinceridade. Não adianta a gente não ser sinceros, né, porque Deus, ele conhece os nossos corações e Deus conhece as nossas vidas, né? Então, são, digamos assim, 4 passos que é necessário para que a gente possa buscar o nosso Deus, né? E alcançarmos um reavivamento. Mas aí, de repente, a gente pensa assim, essa prática, né, do reavivamento é uma coisa que eu posso fazer sozinho e devo fazer só. Então, sendo assim, cada membro da minha igreja, né, cada irmão, vai fazer o seu por si só, individual. Até porque a salvação é algo individual. Parece até um pensamento lógico, não parece? Mas, na verdade, não é tão lógico assim. Sabe quando nós lemos em Joel, que ele fala que... Deixa eu ver aqui qual foi o versículo que nós lemos. Congregai o povo, 16. Santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Irmãos, aqui ele está falando de congregação. Alguém se congrega sozinho? Não, né? Na verdade, a salvação, ela é individual. Porém, nós precisamos uns dos outros, né? Se você está aqui hoje, alguém apresentou uma mensagem para você. Não é verdade? Quem chegou ao batismo passou por um estudo bíblico que foi ensinado por alguém, né? Então, nós precisamos também de outras pessoas. Não é que não seja verdade o fato da salvação ser individual, mas nós sabemos que Deus, ele também tem planos de coletividade, né? Eis o motivo pelo qual estamos aqui todos juntos, estudando a palavra de Deus e aprendendo cada vez mais, né, de como reavivarmos, né? Então, nesse momento, nós entendemos que não se trata de uma prática restritiva pessoal, só você e Deus, né? Nós precisamos também de outras pessoas. Então, quando Joel, né, o profeta Joel, ele fala aí dos anciãos, das crianças, dos que mamam, vejam que o chamado, ele é para todos, né, das crianças até os mais velhos, né? Então, é para todos, certo? O chamado é para todos. E além de incluir todas essas pessoas, né, aqui o profeta Joel ele ainda fala que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Irmãos, essa é uma linguagem poética, né, que o profeta ele utilizou. Mas o desejo de buscar uma experiência de amor com Deus, ele deve ser um desejo intenso, né? Ele faz ele usa essa linguagem poética para que a gente possa ter uma compreensão da intensidade desse amor, né? Como se reavivar sem o amor estar presente? Na nossa revista, que eu acho que todos têm, né? Se não quase todos, tem uma parte lá na página 13, né, que ele fala sobre a descida do Espírito Santo, né, que às vezes a gente pensa isso como algo no futuro, mas na verdade isso tem que ser um desejo no presente, né? O dia de amanhã pertence a Deus, né?
Mas esse tem que ser um desejo presente, né? Buscar o Espírito de Deus, né? Pedir que ele venha sobre a nossa igreja, tem que ser algo para hoje. E por falar em cooperação, né, que estamos aqui falando em coletividade, a revista, ela, na página 13, ela ressalta que quem será cooperador de Deus para conquistar essas pessoas para a verdade? Uma pergunta, né, para a gente refletir de forma individual. Quem lhes levará as boas novas da salvação? Claro que existem ainda muitas pessoas precisando conhecer a Cristo verdadeiramente. Talvez algum dia alguém ouviu falar de Jesus, né? Talvez por um panfleto, ou porque ouviu alguma história, um testemunho, mas conhecer a Deus verdadeiramente, né? Desenvolver experiências com Deus, sentir o amor de Deus na sua vida, né? Tem muitas pessoas ainda nesse mundo carecendo disso. As pessoas a quem Deus abençoou com a luz da verdade devem ser mensageiros da misericórdia. Irmãos, se estamos aqui hoje, nessa manhã, é porque a misericórdia de Deus, ela nos alcançou, né? Só o fato de nós termos acordados vivos, né, é um presente. Já recebemos muitos presentes hoje, né? Eu acredito que todos aqui hoje vieram para cá, já fizeram o seu de jejum, né? Já estão vivos, né, com saúde, vários presentes. Então, nós somos abençoados por Deus, né? E agora estamos sendo mais abençoados pela oportunidade que nós temos de estar aqui com a palavra de Deus aberta. Então, que essas bênçãos que nós estamos recebendo nessa manhã, que elas possam ser compartilhadas com outras pessoas, né? Não importa se vai ser hoje à tarde, né, em um programa evangelístico, se vai ser no seu trabalho, se vai ser na sua vizinhança ou, quem sabe, na sua casa. Mas ela precisa ser compartilhada com outras pessoas. E a gente não precisa se preocupar com o resultado do nosso trabalho. Porque quando nós não vamos sozinhos. Nós vamos, né, guiados pelo Espírito Santo. Porque o papel do Espírito Santo é revelar à mente o caráter de consagração que Deus nos dá, né, para cada um tem que aceitar, né? Porque, por exemplo, Deus, ele está mais disposto a nos dar do que nós a pedir, né? Já diz Ellen White. Então, o Espírito Santo, ele tem esse trabalho de convencer. Mas para ele convencer o meu vizinho, eu preciso também fazer a minha parte. E às vezes a gente nem precisa dizer muita coisa, né? A nossa vida já é um testemunho, né? E mediante a atuação do Espírito Santo, que a nossa alma é iluminada e o nosso caráter é renovado e santificado e elevado. E dessa forma a gente pode alcançar outras pessoas, né? Veja como é um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho em que a gente sabe que já somos mais do que vencedores. A glória de Deus, irmãos, esse é o grande objetivo do reavivamento da nossa igreja, né? Talvez você esteja se perguntando, né, irmã, para que eu preciso me reavivar? Né? Nós já entendemos como que a gente pode fazer isso, mas para quê? Né? Irmãos, a nossa vida ela deve ser uma vida de adoração, né? Onde Deus ele precisa ser glorificado, né, por todas as coisas que o Senhor já fez por nós. Estava hoje pela manhã conversando com uma amiga, que há algum tempo ela vem enfrentando as dificuldades do desemprego, né? Mãe de família, já imagina, né, como é difícil. Ela, o esposo dela, desempregado há mais de um ano. Sempre eu conversava com ela e dizia assim, olha, confie em Deus. Deus, ele vai saber o tempo certo. E aí, muitas dificuldades, né, há mais de um ano, e agora ela conseguiu um emprego. Ela conseguiu um emprego muito bom, e ela estava muito feliz por isso. Eu disse, Deus, ele não tarda, né? Ele chega na hora certa. E ela estava dizendo, né, que eu sempre incentivei ela a não perder as esperanças em Deus. Mas, irmãos, é porque, por tudo que o Senhor já fez, né, por mim, eu não tenho como deixar de acreditar em Deus. Eu sei que Ele nunca vai falhar. Deus, Ele nunca vai falhar. Então, pode ser que eu falhe, mas Deus não vai falhar, né? Então, todos os aspectos, seja financeiro, seja espiritual,
seja familiar, em todos os aspectos, Deus ele nunca falha. Então, esse reavivamento, né, que nós buscamos é um reavivamento justamente para a glória de Deus, né, para que a glória de Deus ela seja manifestada em nossas vidas. E é natural que nós sejamos abençoados quando nós buscamos a Deus. Né? Muito me intriga as escrituras de Ellen White quando ela diz que Deus está mais disposto a nos dar do que nós a pedir. Né? Olha como a gente pede pouco, né? Olha como a gente pede pouco. Tem tanta coisa que a gente quer e às vezes a gente não pede a Deus, né? Se limita, mas Deus, ele tem promessas ilimitadas para a nossa vida. Né? Promessa que Deus fez no passado ainda vale para os dias de hoje, valerá até Jesus voltar. Então, essas bênçãos divinas, elas devem ser uma motivação para o nosso reavivamento. Né? Para a gente buscar o nosso Deus. Né? Sempre estar em busca do nosso Deus. E Deus ele nos abençoa de diversas formas. Né? Eu já mencionei aqui a vida, a saúde, o alimento. Mas também Deus nos abençoa com bens materiais. Não é verdade? E esses bens materiais, né, Deus nos abençoa para que a gente possa também compartilhar com outras pessoas. Né? Foi assim que aconteceu naquele tempo. Então, hoje, né, nós também temos essas bênçãos, né, essa missão. A nossa missão, nosso tema de hoje, né, que é a missão de Deus e a oração, ela traz aí uma reflexão espiritual na nossa revista. Sabemos bem, irmãos, que as 3 mensagens angélicas, ela tem um apelo urgente para essa missão. Urgente, né? De todos, como foi dito aqui no primeiro dia, de todos os programas que a nossa igreja tem, né, as 3 mensagens angélicas, elas apresentam uma grande importância. E sempre quando a gente for entrar em uma missão, nós nunca estaremos só. Porque se nós orarmos, o Espírito de Deus, ele nos acompanhará. E lá na página 14, eu queria que os irmãos acompanhassem aí comigo, na reflexão espiritual. Quem está com a revista pode acompanhar. Diz assim, ó, lá no finalzinho, no penúltimo parágrafo, tá bom? Aonde diz assim, ó, se os discípulos precisavam do derramamento do Espírito Santo para alcançar o mundo em seus dias com o Evangelho, muito mais nós hoje precisamos desse poder. Este é o momento de buscar a Deus em oração, pelo poder ilimitado do Espírito, e a fim de que sejamos habilitados a realizar o que de outra forma seria impossível. Vamos buscar junto o Espírito Santo para cumprir a proclamação das 3 mensagens angélicas nesta geração. Olha que bênção, irmãos. Né? Aquilo que parece impossível, nós sabemos que é possível para o nosso Deus, né? Porque Deus ele pode todas as coisas, inclusive, né, nos auxiliar nessa missão de cumprir a proclamação das 3 mensagens angélicas, né? Está a cada dia mais próximo do retorno de Jesus. E mesmo com todas as atribulações, né, todas as reviravoltas que a gente passa nesse mundo, mas nós precisamos saber que Deus, ele tem a solução para os nossos problemas. Que se buscarmos o nosso Deus, nós seremos mais do que vencedores. E que Deus, ele sempre está disposto a derramar bênçãos sem medidas na nossa vida. Né? Nós precisamos desenvolver um caráter de gratidão. Buscar o nosso Deus a cada dia mais. Estamos aqui nos 10 dias de oração. Né? Posteriormente vai vir as 10 horas de jejum, né? A igreja, acho que ela vai fazer um programa, né, bem especial. A igreja aqui é uma bênção, mas já está fazendo, né? Na verdade, já está fazendo. Mas nós precisamos nos questionar, né? O que estamos fazendo, o que eu estou fazendo para estar reavivado? Será que nós temos buscado o nosso reavivamento diariamente? Né? Qual o nosso plano espiritual para 2022? Será que essa busca ela vai terminar nas 10 horas de jejum? Ou será que nós vamos continuar buscando o nosso Deus? Irmãos, é verdade que
depois de todo o contexto que nós passamos, né, por conta da pandemia, muitas pessoas têm desenvolvido alguns problemas, né, principalmente psicológicos. Mas a gente sabe que Deus, ele tem a solução para tudo, né? O dia de amanhã pertence a Deus, mas a gente precisa buscar, né? A gente precisa traçar metas para a nossa vida, né? Traçar planos, e a concretização vem com a ajuda do Espírito Santo. Então, que nós possamos buscar a Deus diariamente, né? Que nós possamos nos colocarmos nas mãos do Senhor para sermos instrumentos vivos, porque o Espírito Santo, ele está disposto a nos usar todos os dias, a toda hora e em todos os lugares. Assim nós permitamos que o Senhor nos use. Amém? A nossa irmã vai louvar o nosso Deus. E o momento do louvor, eu costumo dizer que é um momento que nós temos para adorar o nosso Deus, né, por meio da música, mas também de fazermos uma oração em particular, né, de conversarmos com o nosso Deus. Você, quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinha, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Vai você, quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha
que cura te faz vencedor. Volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te presto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Amém. Vamos ficar em pé para orarmos o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que habita nos mais altos céus, nós reconhecemos aqui, Senhor, a Tua grandeza e também a dependência que nós temos de Ti, ó Pai. É bem verdade, Senhor, que os dias aqui nessa terra não são fáceis, mas nós aguardamos o dia em que habitaremos contigo nas mansões celestiais. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa reavivar a Tua igreja, ó Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa sair daqui nessa manhã transformados, dispostos, Senhor, com o coração aberto para Te adorar. Que por todo o sábado, Senhor, e durante a semana, que todos os dias da nossa vida seja uma adoração ao Teu nome, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar o melhor caminho a seguir, nos conceder sabedoria, ó Pai. E que os Teus anjos, os Teus poderosos anjos, possam estar acampados ao nosso redor, agora que nós vamos para os nossos lares. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal e conceder, Pai, um sábado feliz em Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Igreja São Bernardo, Ministério da Mulher, agradece, né, a Nália, né, e sua família, né, a irmã Raimundinha e seu esposo, né, por ter vindo, né, e pregado a mensagem. Que Deus abençoe cada vez mais, né. Aí eu vou dar aqui para a Raimundinha. Membro da igreja, cada família, na verdade, isso aqui é o caderninho de oração. Vai ter, ó, isso aqui é para você botar o ano todinho, né, seus pedidos de oração, os amiguinhos da oração, né? E vocês botar o pedido de oração e a lista de agradecimento, né? Que vocês possam trabalhar não só os 10 dias, mas o ano todinho, né? Para que vocês, nas suas orações, lembrem daqueles 5 amigos de oração. Aí eu peço para a Luísa aqui. Luísa, tu pode entregar para cada família, assim, o esposo, né? Esposa. A Joarina, como é assim, como é a família, aí tu pode dar assim, pode dar, né? 2, O Pedro, né? Tu pode dar também um Pedro, e a Nova pode também entregar, porque eles não são casais, né? Porque ele pode ter os amiguinhos dele, a Nova outros, né? Que eles possam se incentivar, irmãos, para a gente começar a orar uns pelos outros, né? E agradeço desde já também, né, a presença do Robson, né? Nossa ligação lá do pastor civil, né? Eles veem, né, gente? E vocês possam orar para os nossos amigos, que a gente está sentindo falta, né? Ontem a gente não fizemos a nossa ligação, por causa que estava muito, né, estendido, mas a gente vai fazer todos os dias a ligação para aquelas pessoas que a gente está sentindo falta, né? A gente tem tantos amigos, né, aqui que não estão vindo, né, que a gente sente falta. Vamos ligar para esses amigos. Vamos cumprimentar a nossa mensageira de hoje, né, irmã Anália. Vamos ter o de jejum ali para aquelas pessoas que não vão ficar o dia todo, que não vão ficar, como chama? Que não vão ficar, que não vamos jejuar o dia todo, porque a gente vai passar o dia na igreja hoje. Hoje é o primeiro sábado que vamos ficar o dia na igreja com a programação, irmãos.
E se você precisar sair, né, porque você tem familiares que não é da igreja, que você vai precisar fazer almoço, né, a gente compreende, mas vamos passar o dia todo dia aqui jejuando. Vamos ter duas mensagens ainda, né? Vamos ter a mensagem da irmã Rita ainda e a Santa Ceia com o pastor. Vamos ter toda a programação até 5h30 da tarde, vamos estar aqui. Desde já agradeço a todos, né? Vamos lá, gente. Prometer a irmã lá, a Nália. E aquelas pessoas que não aguentar fazer o jejum todo, né? Até 5 horas, tá ali as frutinhas para a gente poder fazer. E a gente vai dar uns 15 minutos. 15 minutos para a gente ter essa, né? Que é aquelas pessoas que não for para casa fazer ali o de jejum.